Lucas capítulo 5, mas eu gostaria que a igreja deixasse a sua Bíblia aberta nesse texto. Lucas capítulo 5, versículo do 1 ao 11, é onde vamos meditar nessa manhã. E a igreja fica com a Bíblia aberta para ir acompanhando os textos, tá? Então, vamos ler, para ganhar tempo, vamos ler somente alguns versículos agora pela manhã, já que foi lido todo o texto. Lucas 5, de 1 a 11. Aí vamos ler apenas do versículo 7 em diante. E acenaram então os companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-lo. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Pois à vista da pesca que haviam feito, o espanto se apoderava dele e de todos os que ali estavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescadores de homem. E levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar. Bondoso Pai, queremos te dar graças, Senhor, pelo privilégio de estar em tua santa casa, neste momento para aprender a tua palavra, Senhor. Abençoa cada irmão que pôde vir aqui e os que estão assistindo pela live também, que tu possas derramar tuas bênçãos sobre a vida de cada um. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos ajuda a entender a tua palavra, as lições que tem para os nossos corações. Usa-me nesse momento, em nome de teu Filho amado Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, como o Job falou, o tema de hoje é pescando no lugar certo. História de pescador, né? Sempre que fala de história de pescador, o que é que se diz? Vai ser mentira, vai ser exagerado. Pescador mente muito, né? É interessante que nessa história não é o pescador que está contando, outras pessoas que contam, né? No caso aí foi Lucas que contou a história. Digamos aqui que, como é que Lucas não estava presente nessa história? Ele já ouviu de alguém essa história. Na verdade, quem contou aqui foi o próprio peixe. É a história de pescador mais ainda, o peixe contando história. Mas quem contou a história foi o próprio Pedro, Tiago, João, eles que estavam naquela história lá. Hoje vamos falar um pouquinho de pescaria, irmão. Pescaria para alguns é profissão, né? Algumas pessoas pescam profissionalmente, outras pessoas pescam por hobby, né? Gostam de pescar. Existe até alguns lugares chamados pesca e pague, para as pessoas ter um hobby, se distrair um pouquinho, né? Eu, quando era pequeno, morava ali perto do rio Batoré ali, e a gente pescava de isca de anzol. Demora para pegar o peixe, né? Tem que ter uma paciência. Eu acho que as mulheres não gostariam de pescar, porque só os homens que conseguem ter aquela paciência de ficar ali 1 hora esperando um peixinho cair na isca lá para pegar. Então a gente pegava umas piabinhas para poder fazer o almoço, né? Então era bem interessante, mas demora, pescar é muito difícil. E cada um chegava depois contando a vantagem. Eu pesquei mais, eu pesquei menos, né? E o meu peixe foi maior, e sempre alguém estava contando as suas vantagens. A história de hoje, irmãos, que vamos falar um pouquinho, ela vai falar de um chamado dos discípulos. Eles são chamados a pescar, ser pescadores de homens, eles são chamados a pescar no lugar certo. Será que existe um lugar certo para pescar? Qualquer lugar a gente pesca. Convido vocês a mergulharem nessa história, para entender o contexto da história, para só assim a gente tirar algumas lições maravilhosas. Jesus estava na região da Galileia, a história conta aqui, tá certo? Do versículo 1, começando aqui, vocês vão ver aí. Jesus estava na região da Galileia. A Galileia, na verdade, irmãos, não era o centro de Israel. O centro de Israel era a Judéia, onde estava Jerusalém. A Galileia era uma terra de pescadores, uma vilazinha de pescadores. E Jesus vai para lá, para essa cidadezinha aí, e ele está caminhando junto ao mar da Galileia, também é conhecido como Lago de Genezaré, no texto chama, aí no versículo 1, né? Chama-se Lago de Genezaré, porque era a vila de Genezaré que estava ali.
E também era conhecido como o Mar de Tiberíades. Então, esse Mar da Galileia, na verdade, não era nem um mar. Na verdade, ele era um lago de água doce. Era um lago de água doce. Então, mas naquela época, lá, o que é que eles conheciam como mar? Não tinha nenhum mar mais próximo. O mar mais próximo era o Mediterrâneo, lá para eles lá. Era muito distante. Então, o que eles viam como mar, realmente era só o Mar da Galileia, que era um lago, e super grande. Para vocês terem ideia, tinha 12 quilômetros de largura, 21 de comprimento e tinha 50 de profundidade. Então, realmente era muito grande esse lago. E lá aconteceram alguns milagres. Por exemplo, Jesus acalma a tempestade lá. O texto de hoje, Jesus chamou os seus primeiros discípulos. Jesus andou sobre as águas no Mar da Galileia. Após a sua ressurreição, teve outra pesca maravilhosa, também foi lá no Mar da Galileia. E é justamente nessa região onde Jesus vai procurar pescadores, vai procurar homens para o seu ministério. E seria interessante dizer que não seria o lugar certo para buscar pessoas. Porque se você quisesse pessoas mais instruídas, pessoas com currículo, pessoas, diplomadas, pessoas que fizeram faculdade, esse recrutamento não seria na Galileia. Esse recrutamento seria na Judéia, lá onde as coisas aconteciam, era a capital. Mais ou menos assim aqui. Você aqui, vamos procurar onde? Vamos procurar em Recife, em Boa Viagem, Casa Forte, as pessoas são mais estudadas. Não, vou procurar lá no Lote, não, as pessoas são menos estudadas. Vou procurar no Engenho, são menos estudadas. Então, se você fosse procurar alguém para ser mestre, rabi, você ia procurar no centro. E Jesus foi procurar na Galileia. E tem uma passagemzinha que fala assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Era parecido, a Galileia é parecido com Nazaré, ou seja, talvez não viesse coisa boa de Nazaré, como talvez não viesse coisa boa da Galileia. E Jesus veio de Nazaré, e na Galileia ele achou os seus discípulos. Então, na Judéia acontecia tudo, os holofotes estavam lá, qualquer mestre iria procurar alunos, discípulos lá na Galileia, na Judéia. Então, irmão, mas Jesus vai na contramão dessa história. Ele não está à procura, irmãos, de pessoas renomadas. E aqui eu tiro a primeira lição na introdução para a gente. Jesus não está atrás somente de pessoas capacitadas. Talvez você que esteja aqui nessa manhã está dizendo, mas eu não tenho capacidade de ser pregador, não tenho capacidade de ensinar, eu não tenho capacidade para nada. E aqui a primeira lição que vemos aqui é que Jesus não escolhe pessoas capacitadas. Ele vai capacitar todos aqueles que Ele chama. Amém? Jesus quer que você apenas se coloque à disposição. Se coloque à disposição de Deus, que Deus vai operar em você. Então, Deus não está procurando pessoas extraordinárias, pessoas super preparadas. Porque a obra é dele, irmãos. A obra é dele, Ele que faz a obra em nós. Então, Jesus está procurando pessoas simples, pessoas que Ele vai usar suas habilidades, seus talentos, para assim Ele fazer coisas extraordinárias através de nós. Amém? Ele que pode fazer coisas extraordinárias através de nós. A partir do momento que a gente quer fazer as coisas extraordinárias, a gente já sai da dependência de Deus. E os discípulos aqui vão aprender essas lições nesse texto dessa manhã. Então vamos agora tirar algumas lições pelos versículos aí. Versículo 1, de 1 ao 3. Vamos ver agora de 1 ao 3. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra, eles estavam junto ao lago de Genezaré e viu 2 barquinhos junto à praia, mas os pescadores haviam descido dele e estavam lavando suas redes. Entretanto, ele, num dos barcos, que era o de Simão, pediu para que se afastasse. Ele entrou num dos barcos e pediu para que ele se afastasse um pouquinho da margem, sentou-se e ali ensinava as multidões. Jesus estava pregando às multidões, ali na beira da praia, e era tão grande a multidão, começou a apertar ele, e ele cada vez mais se afastando, já chegando acho, perto ali da água, e ele vê os 2 barquinhos, ele pede para subir no barquinho. E esse barquinho era de Pedro, Simão Pedro. E ali ele usa aquele barco como um púlpito para ali ensinar aquelas multidões. Então, o primeiro ponto que vamos ver aqui é que as multidões estão famintas pela palavra. As multidões estão seguindo a Jesus aqui atrás da palavra. Por quê? Jesus tinha já se revelado
seu ministério e começou a fazer curas, fazer milagres. E as pessoas estavam atrás de quê? De bênçãos, de cura. E para isso tinha que ouvir a palavra. E Jesus começa ali a pregar e usa ali o barquinho de Pedro como um instrumento para ali começar a pregação. Moramos aqui numa cidade de multidões, irmãos. Moramos numa cidade de multidões, de pessoas de todos os tipos, né? E muitas pessoas estão frustradas, assim como os discípulos que aqui vão ser chamados, né? Estavam frustrados dessa pesca. Eles tinham pescado a noite inteira e estavam lavando as redes, limpando as suas redes. A pesca era feita à noite, então não conseguiram pescar nada à noite, então eles estavam lavando as redes ali pela manhã, para depois começar novamente à noite a nova pesca. Então estamos também, irmãos, diante de pessoas, multidões, frustradas com suas pescarias. Nós estamos muitas vezes frustrados com nossas pescarias. O nosso pescaria aqui entenda como nosso ganha-pão, o nosso trabalho. A gente ganha aquilo, a gente diz que não é suficiente, que a gente está ganhando muitas vezes. Outros estão desempregados, não tem nenhum dinheiro para comprar o pão. Outros estão enfermos, né? E a gente está sempre frustrado com alguma coisa, porque essas dificuldades vêm assolando. E somos humanos, e nos frustramos. Assim como aqueles apóstolos ali. A gente muitas vezes não tem um dinheiro nem para comprar um remédio, né? Comprar um pão. Então ali, Jesus quer trazer a grande lição para eles ali, através desses planos frustrados. E ficamos lamentando tanto, irmãos, que ficamos igual aqueles homens, lavando as redes, para tentar um recomeço em relação aos nossos fracassos. Deus tira dos nossos olhos, irmão, Ele quer tirar dos nossos olhos uma venda, que muitas vezes a gente só enxerga o lado material. Naquele momento, Jesus vai tirar a venda dos olhos daqueles homens, para eles enxergarem outro tipo de pescaria. Tirar os olhos desses peixes locais, porque eu tenho outros peixes para vocês pescar. Essa é o primeiro entendimento. Mas como assim? Senhor, tu tem outros peixes para a gente pescar? Temos sim. Temos uma missão, irmãos. Temos uma missão. E a missão seria pescar homens. Se entendermos o propósito de Deus, esse propósito maior, Ele irá nos trazer os peixes que nos alimentam. Os peixes normais, eu falo, aqui o nosso sustento material. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então, se começarmos a entender o propósito de Deus em nossas vidas, Ele vai nos mostrar que os peixes comuns, Ele vai nos suprir. Ele vai nos dar um emprego, Ele vai nos dar o alimento, vai faltar uma coisa ali, outra ali, mas não vamos mendigar o pão. Mas precisamos entender que Deus tem coisas maiores. E precisamos buscar, sim, o reino de Deus. Então, Jesus aqui usou o barco de Pedro. O que seria o barco de Pedro, irmão? O que representa esse barco de Pedro aqui no texto? No texto aqui, o barco de Pedro, irmão, ele representa todo o instrumento de nosso trabalho. Era o que eles tinham para trabalhar. Sem um barco, não tinham como ele fazer aquelas pescas, porque tinham que pescar no alto mar. Então, não teria como eles chegarem lá. Então, irmão, se você trabalha, o seu trabalho é um barco, é um instrumento. Se você faz a faculdade, jovens, a sua faculdade é um barco, é um instrumento. Se você, dona de casa, está na sua casa, a sua casa pode ser um instrumento, pode ser um barco. O seu carro, se você trabalha viajando com o seu carro pode ser um barco, um instrumento na vida das pessoas. Então, todo instrumento que você usar é um barco, é uma forma de você conseguir usar as coisas que Deus lhe dá para assim poder pregar a palavra, irmãos. Então, só precisa se colocar à disposição de Deus, com seus instrumentos, com suas habilidades, para assim Deus poder lhe usar, para que Deus lhe conceda, porque Ele diz o seguinte, aqui você vai entender no texto: faça o que eu mandar, que os peixes virão. O compromisso de Deus com a gente é que a gente faça a nossa parte e deixe Ele fazer a dele. Então temos que entender isso aí, bem. Então o primeiro ponto aí, do versículo 1 ao versículo 3, irmãos, que possamos entender que as multidões estão aí, esperando que a gente faça a nossa parte, que a gente use nossos barquinhos, nossos instrumentos. A rede aqui seria a palavra, seria a pregação,
e vamos lá fazer a nossa parte. Os peixes é com ele vai trazer na hora certa. Amém? Do versículo 4 ao 7 agora, segundo ponto aí, vamos lá, o texto. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo aqui, não sei a versão de vocês aí, algumas dizem assim, vai às águas mais profundas, né, e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixe, de modo que as redes se rompiam. Acenaram então para os companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-lo, pois eles vieram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase o barco veio a pique. Qual a próxima lição que vamos aprender aqui, irmãos? Obedeça a Jesus e ele encherá as suas redes. É o que consigo enxergar aqui nesses versos aqui. Obedeça a Jesus e ele encherá as suas redes. Jesus manda Pedro ir para uma parte mais funda, o local certo. Muitas vezes a gente não quer sair, estamos apenas na nossa zona de conforto, a gente não quer sair da igreja, não quer sair de casa, não quer fazer nada, só esperando que alguém vá e faça por nós. Mas aqui Jesus pede para que eles saiam e vá para uma partezinha mais funda. E é interessante esse diálogo aqui agora. É como assim? Ele vai dizer ao mestre: a gente passou a noite inteira pescando, a noite inteira pescando, e nada apanhamos, nada pegamos. Como é que pode esse homem aparecer aqui e mandar a gente fazer isso agora? Imagine a situação. Tem uma música de Estênio Márcio. Deixa eu anotar ela aqui, deixa eu ver aqui. Ele conta a história através de uma canção, ele conta essa história. Ele diz assim: filho de pescador, eu nasci aqui e aqui eu me criei. Conheço o mar há tanto tempo que nem lembro mais. Trabalhei a noite inteira e nada foi o que ganhei. E agora vens e queres me ensinar aquilo que na vida eu mais sei. Nem sei por que eu lanço as minhas redes onde mandas, mas para estremecer a minha alma, elas voltam cheias se rasgando. O que fizeste com as minhas certezas, o que eu pensava ser, percebo agora que não passo de um pequeno barco à deriva. Retira-te de mim, porque sou pecador. Essa vai ser a frase que Pedro vai falar mais na frente sobre isso aqui. Ou seja, como assim alguém quer me ensinar aquilo que eu já sei? Eu vou ensinar o irmão aqui que é pedreiro a construir alguma coisa. Não sei nada de fazer construções, mas quero ensinar. Eu quero olhar para mim assim: tu entende alguma coisa? Acho que Pedro olhou assim e disse: Jesus, tu entende aí de carpintaria, tu entende de pregar a palavra, mas de pescar entendo eu. E de repente mas sobre a tua palavra, né? Ele sabe que Jesus era o mestre. Ele disse: sobre a tua palavra lançarei as redes. O que é que a gente aprende aqui, irmãos? Obedeça a Jesus, obedeça a Deus, e Ele vai encher suas redes. Já viram isso sobre essas questões das suas convicções? Cara, pessoas, porque sabem um pouco mais, elas não aceitam muitas vezes a opinião de outras pessoas. Mas Pedro, mesmo relutando, né, ele foi lá e conseguiu obedecer a Jesus. E ali ele lançou as redes. E o que foi que aconteceu? Versículo 5, né? Aí olha o versículo 5 aí. Porque me mandas sobre a tua palavra, eu vou lançar. Para dizer, aí tem gente que diz assim, somente para dizer o seguinte: eu vou lançar, mas no final tu vai ver que eu estava certo, né? Eu vou lançar, mas no final tu vai ver que eu estava certo. Não vai pegar nada, porque eu passei a noite todinha e não peguei. Versículo 6 aí. Para sua surpresa, veja aí, o texto diz aí, né? Para sua surpresa, a surpresa dele, as redes voltam cheias, a ponto de o barco se arrebentar. O barco via pique. Ou seja, existem dois tipos de pessoas, irmãos. Muitas vezes aquelas pessoas que dizem que vão fazer e não fazem, e aquelas pessoas que resmungam, mas acabam fazendo. Eu não sei qual é a pior, mas a pior talvez é aquele que diz que faz e não faz, né?
É melhor você dizer, não vou fazer não, manda o filho fazer alguma coisa, ele que não vai fazer, mas ele faz. E Pedro remungou, mas eu vou fazer pela tua palavra. Então, irmãos, o que é que aprendemos aqui, irmãos? Será que não vai dar certo? A primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? Eu não acredito. A incredulidade, irmãos. A incredulidade é grande, porque a gente fica com medo de fazer a obra, por medo de não acertar, não vai dar certo, não vai funcionar. Só que, irmãos, tem coisa que não depende da gente. Temos que fazer a nossa parte, irmãos. As coisas que dependem de Deus, entrega a Deus. Mas a gente quer fazer as coisas de Deus também. Irmão, nossa igreja aqui tem 41 anos, não é isso? 41 anos. Quando o pastor Euquias chegou aqui, nesse bairro, não tinha nada. Tinha 2 casas nesse bairro aqui. Que os pastores americanos, quando vieram aqui, que olharam e disseram, senhor é doido abrir uma igreja num lugar desse. Como é que você vai abrir uma igreja num lugar desse, meu irmão? Não tem nada aqui não. Aqui você não vai pescar nada, em outras palavras, né? Aqui não tem como ter pescaria. E o pastor Euquias foi relutante. Não, vai dar certo, vamos abrir, irmão, vamos abrir. E abriu a congregação. Depois de 40 anos, temos uma igreja aqui, a maior da nossa junta. Amém? Então, irmãos, faça a sua parte. Deixa Deus fazer a dele, irmãos. Mas a gente já fica incrédulo antes de começar a tarefa. Antes de começar a pescaria, a gente já fica... Quando os pescadores foram, através do seu próprio propósito, através do seu próprio esforço pessoal, com suas convicções, eles passaram a noite inteira e não pegaram nada. Mas quando eles obedeceram à voz de Deus, à voz do Mestre, as redes ficaram lotadas. Então, obedeça a Jesus e Ele vai encher as suas redes. O teu barco, meu irmão, vai ficar pequeno. Você viu aí que o barco ficou pequeno para a quantidade de peixe, não foi? As redes se rompiam, as suas redes acabam se rompendo. Ele não tinha como segurar tanto peixes assim. Então, irmãos, a igreja vai ficar pequena, irmãos, se a gente começar a trabalhar. Se a gente começar a fazer a nossa parte, a igreja vai ficar pequena. No seu trabalho, as pessoas vão se chegarem. Na sua residência, as pessoas vão chegarem. Então, faça a sua parte. Irmão. Obedeça ao ID e pregar. A igreja vai ficar pequena. As conferências estão aí, irmão. Vem aí as conferências. Então, vamos trazer visitantes. Vamos trazer visitantes. Faça a sua parte. Traga só o visitante. Se coloquem à disposição de Deus. Na dependência de Deus. E assim, ele fica encarregado de fazer a parte dele. Mas precisamos pregar, irmãos. Precisamos pregar a palavra. Usar nossas redes. Usar o nosso barquinho. Para assim poder trazer as pessoas até o reino de Deus. A igreja que não tem visão de crescimento é uma igreja perdida, irmão. Ela está fora do propósito. Ela está fazendo um clube social, mas a igreja tem que ter a visão de crescimento, de ir. Igreja é ponto de chegada. A gente tem que chegar aqui e ir atrás. Muitas vezes as pessoas só querem chegar na igreja, se alimentarem, comer o peixe, mas ninguém quer ir pescar. É obrigação apenas do Joabe, do pastor Dias, e fazer a pescaria. E a gente fica todo mundo esperando o peixe chegar para comer. Não é? Então precisamos ir pescar também, irmãos. É aquele negócio, você vê as pessoas trabalhando e a gente só fica só observando, esperando a caça chegar, como se diz a história. Então precisamos se colocar à disposição para sim ajudar a trabalhar no reino. Versículos em diante agora. Versículo 8, 9 e 10. Versículo 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Vendo isto o que, irmãos? Que frase é essa que Pedro quis dizer? Vendo isto. Primeira coisa, vendo isto o quê? Vendo o milagre acontecer. Nossa primeira visão, vendo isto, o milagre acontecendo. Mas vendo isto também, o quê? Vendo isso, irmão, que eu estava errado. Vendo isso, eu estava errado. Eu estava incrédulo a esse milagre. Eu estava incrédulo. Eu não acreditava que isso ia acontecer.
Então, quantas vezes, irmãos, ele começa a olhar, ele começa a ver a sua pequenez, e ele diz assim, ó, retira-te de mim, Senhor, eu sou pecador. O que é que a gente enxerga aqui, irmãos? Pedro começa a reconhecer que todas as obras dele, humana, o seu esforço humano, não ia conseguir nada se ele não se colocasse na dependência de Deus, se ele não obedecesse a Deus. Pedro aqui reconhece que Jesus é Deus, não é apenas um mestre que estava ensinando a ler. Jesus é Deus, irmãos. Temos que entender isso. Algumas religiões por aí tratam Jesus apenas como um mestre, um guru, mas esquece que Jesus é Deus encarnado, se fez homem, habitou entre nós. Então, Pedro quebrou todo o seu orgulho, as suas certezas, as suas habilidades não serviam para nada, muitas vezes. É quando a gente se coloca diante de Deus que a gente vê assim, irmãos, o que é que eu sou? Toda vez que aparece aqui alguém diante, no Apocalipse, ou então quando chegava um anjo diante dos homens de Deus ali, eles se prostravam na hora. Por que isso, irmãos? Porque diante de Deus, a primeira atitude nossa é enxergar o nosso pecado, é enxergar que somos limitados. A gente começa a entender isso, irmãos, quando chegam as enfermidades, chegam as doenças assolando, e a gente olha assim, de, puxa vida, não consigo fazer nada. Não adianta dinheiro, posição, não adianta nada. Nesse momento, a gente tem que entender que somos pequenos diante de Deus e temos que nos colocar à disposição dEle. Jesus estava olhando para pescadores. Jesus usa o ofício desses homens para lhes dar uma missão, lhes dar um propósito. E coloca neles sonhos, irmãos, que jamais eles poderiam sonhar. Jesus coloca um sonho na mente daqueles homens, uma missão, um novo propósito, algo que jamais eles podiam sonhar. E vai chamar eles para ser pescadores de homens. Que é isso? Jesus, irmão, não mudou a profissão dos pescadores. A partir de hoje, para andar comigo, vocês vão ter que se formar, vai ter que se tornar um doutor, mestre, aprendeu, para poder começar a ir a ser pregador. Não. Jesus usou a profissão deles para dali tirar lições, para que eles pudessem usar em benefício de ganhar vidas, ganhar almas. Jesus não mudou o ofício de ninguém, apenas lhe deu um novo propósito, deu uma nova expectativa. Serão pescadores de homem. O que é que eu aprendo aqui, irmão? Eu aprendo que nós devemos servir a Deus com o nosso ofício. Se você é motorista, sirva a Deus como motorista. Seja um pescador através da sua profissão. Deus chamou a dona de casa, Deus chamou o professor, o advogado, o pedreiro, o pintor, o vendedor, o empresário, todos eles para ser pescadores de homem. Então não precisa você mudar de ofício, de profissão. Use o seu ofício para sim ser pescador, para sim cumprir a missão que Deus nos deu. Aqui na nossa igreja tem 300 membros, tá certo? Vamos botar aí 10%, 30 pessoas. Vamos colocar aí, quantas pessoas eu poderia tirar daqui que vão ser pregadores, missionários, pastores? Pouquíssimo, né? Talvez 1, 2, 3 que vão sair daqui para ser pregadores missionários. Mas todos aqui podem ser pescadores de homem. Amém? Todos aqui podem ser pescadores de homem. Não precisa ser pregador, não precisa ser pastor nem missionário. Só precisa fazer o que Deus manda. Vá lá e faça a sua parte, em outras palavras. E a conclusão vai estar no versículo 11 aí, irmãos. E levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aí aqui, irmãos, a palavra aqui é: renuncie o mundo e siga Jesus. Renunciar ao mundo aqui, irmãos, é a gente, eu vou sair da igreja e vou sair agora só como pregador, andarilho por aí. Não é isso. Não é isso. No texto aqui, literalmente, eles fizeram isso, literalmente. Eles deixaram sua família, deixaram tudo e começaram a seguir Jesus.
Mas aqui no texto de hoje eu quero trazer para você o seguinte: não precisa você largar tudo aí, precisa você apenas assumir um compromisso. Esse compromisso exige renúncia para sim poder seguir a Jesus. Deixar tudo aqui, irmãos. Então os discípulos uma vez disseram a Jesus: nós deixamos tudo e te seguimos. Então, irmãos, deixar tudo aqui seria a gente buscar primeiro as coisas de Deus. Porque a gente fica muito preso à nossa vida cotidiana, muito preso às coisas aqui desse mundo, e acaba deixando a obra de Deus do lado. Eu pergunto a você, irmãos, a minha pergunta agora para você: por que você segue a Jesus? Por que você segue a Jesus? Se sua resposta for: para Jesus restaurar meu casamento, para Jesus restaurar meu relacionamento, então você não segue a Jesus, irmãos. Você segue um conselheiro amoroso, um terapeuta de casais. Se você segue a Jesus para Ele tirar seus filhos das drogas, do crime, melhorar de vida, dar uma situação melhor ao seu filho, você não segue a Jesus. Você está seguindo um médico, um centro de recuperação, um jeito de melhorar a vida do seu filho. Se você segue a Jesus para Ele melhorar a sua vida financeira, você não está seguindo a Jesus, irmãos. Você está seguindo um banco, está seguindo um agiota ou algum consultor financeiro. Jesus pode fazer tudo isso, irmãos? Pode? Pode sim fazer tudo isso na sua vida, irmãos. Mas o propósito que temos que ter, por que seguimos a Jesus, irmãos, é porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu sigo a Jesus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode me oferecer. Se você entender o propósito de Deus na sua vida, irmão, você consegue fazer a obra. Você consegue ir buscar, você consegue pescar no lugar certo. E o lugar certo, qual é o lugar certo para pescar, irmão? É qualquer lugar que tenha pessoas precisando de Deus, amém? Irmão, Jesus quer fazer a obra na nossa vida. Ele quer que a gente saia das quatro paredes e comece assim, fazer alguma coisa em prol do reino. Não há amor fora de Jesus, não há vida fora de Jesus, não há salvação fora de Jesus. A história vai nos contar, mais na frente, lá no livro de Atos, que esses discípulos aprenderam a lição. E Pedro, na sua primeira pregação, lá no dia de Pentecoste, ele saiu e começou a pregar, e na primeira pregação, 3.000 pessoas se converteram. Mérito de Pedro? Pedro agora é o cara, ele foi lá e fez. Não. Pedro apenas falou, irmão. Pedro apenas falou. E os peixes vieram. É Deus que dá, irmãos. A missão de Pedro foi apenas falar. Vai lá e fala. E Pedro foi lá e falou. O resultado da pescaria não é mérito do pescador, irmãos. Foi mérito de quem deu os peixes. Ele vai lá e traz, ele prometeu trazer os peixes. Ele fez o convite aí aos discípulos. Vinde, me segue. É o convite. E fez uma promessa. E eu vos farei, ele que fará, eu vos farei pescadores de homens. Para encerrar, precisamos ser pescadores de homens, por quê? Porque Jesus era um pescador de homens. Precisamos ser pescadores de homens, por quê? Porque a seara é grande e precisa. Precisamos ser pescadores de homens, por quê? Porque é uma ordem divina. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Que o nosso Deus nos abençoe, irmãos, e nos ajude a ser pescadores de homem. Que possamos ter aprendido hoje que precisamos usar o nosso barco, nossa habilidade como instrumento para ir buscar nos lugares mais profundos o pecador. Que Deus nos abençoe. Amém? Irmão Joab. Amém. Que cada um de nós possamos colocar esse propósito no coração de que o lugar certo para pescar é aqui e agora. E que nós somos os pescadores porque Jesus nos mandou pescar. Eu tenho alguns avisos para dar para a igreja antes de dar divisão de classes. Alguns avisos importantes. O primeiro deles é que próximo sábado é o encontro de casais. Há vagas? Tem vagas ainda? Tem vagas ainda. Até hoje ainda tem vaga para inscrição. Você que deseja investir no seu casamento, venha para o encontro de casais. Um valor simbólico de
R$ 50. Pagamento até hoje, tá certo? Então faça esse investimento na sua família, faça investimento isso no seu casamento. E você que já está inscrito e que tem alguma pergunta para fazer, lá atrás nós temos uma caixinha específica para você escrever a sua pergunta. Você não precisa se identificar, coloca a sua pergunta na caixinha, que a sua dúvida será tirada no encontro de casais. Quem está indo, amou e continua indo. Falta você lá. O próximo aviso é que nós temos no final de outubro, sexta, sábado, domingo, o quê? Que dia? Qual é o tema da conferência? Que bom que não tem ninguém filando, né? Bom, nós já estamos com o convite da conferência. Eu gostaria de lembrar à igreja a importância desse convite. O convite é a isca que vocês vão jogar para o peixe vir para cá. Quando o peixe estiver perto, a rede será lançada pelo mensageiro, a palavra de Deus. Então, pegue um desses convites, convide pessoas, vocês terão um mês para investir. Se for possível, fale todos os dias. Se não, quando você encontrar, e aí, vamos? Faça o possível para trazer essa pessoa. Se disponha para trazer ela, a buscar em casa, ofereça uma pizza, faça o possível, porque pessoas precisam conhecer a Deus. Os perdidos precisam de salvação. Então, dito isso, nós estamos divididos em classes. Que Deus possa abençoar você, professor, e você, aluno. Eu aprendi qual é o valor de um sonho alcançar.